Olá pessoal, queremos brevemente passar 3 dicas para professores da Escola Sabatina. Primeira dica: quando você estiver diante da sua classe ou diante de toda a igreja para ensinar a lição da Escola Sabatina, atente para um detalhe. Você primeiro deve interpretar o texto bíblico e depois aplicá-lo. Há muitos professores que falam de aplicações como se fosse a interpretação do texto, e você tem que fazer essa diferença. Existe a interpretação, que é aquilo que o texto de fato quer ensinar, e existe a aplicação do texto. Aquilo que o texto significa para mim hoje, para as outras pessoas, a contextualização desse texto. Mas você não pode fazer da aplicação a interpretação. Isso não é correto. E tem muitos professores que passam por cima da interpretação. Deixam de lado a interpretação, o sentido real do texto e partem direto para a aplicação ou para as aplicações. Então você tem que atentar para esse detalhe. Explique o texto bíblico. Diga o que de fato o texto quer ensinar. Agora tome muito cuidado. Não imagine o que o texto quer ensinar. A lição oferece ali a resposta do real sentido do texto bíblico. Então você atenha à interpretação que a lição dá do texto. E é claro, se você puder, consulte outros materiais, como o Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, como um dicionário, etc. Então, assim que você deve proceder com a lição. Explique e depois faça aplicações. E você tem que se ater nessa linha. Segunda dica: faça perguntas abertas. Às vezes é um dilema para os professores fazer com que as pessoas participem, interajam na hora da lição com perguntas ou comentários. Mas às vezes o problema está no professor e não saber fazer as perguntas corretas. Faça perguntas abertas. O que são perguntas abertas? São perguntas que você pode fazer e que mesmo uma pessoa que esteja visitando a igreja, que não tenha a lição da Escola Sabatina, nem sequer a Bíblia em suas mãos, mesmo assim essa pessoa pode participar dando a sua opinião. São perguntas abertas. Por exemplo, você pergunta: você acha que Deus ele foi correto em proceder de tal forma com o povo naquela época, naquela situação? A única resposta a essa pergunta é sim ou não. Isto é uma pergunta fechada. Um outro tipo de pergunta fechada é quando você faz uma pergunta interpretativa para alguém que não estudou. E se esse alguém não estudou e você lança a ela esse tipo de pergunta, você vai no mínimo constrangê-la. Mesmo quem estuda às vezes não consegue responder. Então limite-se a não fazer esse tipo de pergunta mais interpretativa. Então quais são os tipos de perguntas abertas? Você pode perguntar, por exemplo, para uma pessoa: vamos supor que o tema da lição fala sobre sofrimento e como Deus age no sofrimento, etc. Você pode, por exemplo, fazer o seguinte comentário: veja, todos aqui já passaram em algum momento da sua vida por uma situação de sofrimento, de perda, de dor. O que foi que você sentiu ou pensou em relação a Deus quando enfrentou esse momento de perda? Você se aproximou mais de Deus ou se distanciou mais dele? Qual foi a tua relação com Deus durante a provação? Aí a pessoa pode dar a sua opinião, ela pode contar a sua experiência. Olha, vivi um tempo, uma situação assim, e quando isso aconteceu, eu percebi que estava distante de Deus, me aproximei. Ou seja, começa a fluir quando você faz esse tipo de pergunta aberta. As pessoas podem dar a sua opinião. Não é um tipo de pergunta que está certo ou errado. Não, é uma pergunta que a pessoa vai dar a opinião dela. E se alguém falar sobre questões interpretativas e se estiver errado, no final você como professor conduz para a direção certa, faz as correções, mostra: olha, isso aqui é por aqui, não é bem por aqui. Você é o professor, você tem que conduzir. E você tem que saber dar a oportunidade de interação e você tem que fazer as pessoas se sentirem à vontade e confortáveis de participar, de dar a sua opinião nesses momentos da Escola Sabatina. Então essa é uma dica. A terceira dica é a seguinte: aprenda a fazer resumo. Tem professores que têm o hábito de chegar na Escola Sabatina e querem passar parte por parte da lição. Vamos à parte de sábado, aí passa um tempão ali na parte de sábado. Agora vamos à parte de domingo, passa mais tempo ali. Quando chega na parte de terça-feira já acabou o horário da lição. E aí geralmente os professores lamentam: não deu tempo, felizmente o tempo é pouco. Não, o tempo não é pouco. Na verdade, nós é que temos que aprender a fazer resumo. Um resumo, uma síntese do assunto. Você não tem que pegar parte por parte, isso aí deve ser feito em casa, no seu estudo pessoal em casa. Na Escola Sabatina, naquele momento com a igreja, você tem que passar o resumo. Você tem que pegar a essência da lição
e destacar para os alunos, dentro do tempo que lhe for proposto. Nós temos até um tempo considerável para fazer isso na escola sabatina. Mas suponhamos que tivéssemos menos tempo. Daria para fazer esse resumo? Sim. Não importa o tempo. Você é que conduz. Você é que sabe o que destacar e o que deixar de lado. Então você pega as informações mais importantes, você pega a essência e a resume. E você trabalha em cima desse resumo. E você percebe que consegue trabalhar muito bem todo o tempo que está disponível ali para a lição da escola sabatina. Caso você tenha dificuldade em fazer esses resumos, a partir do próximo trimestre, desta lição aqui, a partir agora do segundo trimestre de 2021, vamos então apresentar aqui no canal, toda semana, à sexta-feira, um resumo em 3 pontos da lição. Vamos pegar todo o conteúdo da lição e destacar em 3 pontos. E você pode utilizar esses 3 pontos para trabalhar com a sua classe no sábado lá na igreja. Ou você pode fazer o seu próprio resumo destacando outros pontos, não importa. O que importa é que você apresente no sábado pela manhã um resumo estruturado, com a essência da lição e faça as pessoas participarem, promovendo perguntas abertas que vão fazer com que elas interajam com você e apresente a interpretação do texto bíblico, do que a lição apresentou, e traga aplicações para a vida das pessoas hoje.